Olá, queridos, graça e paz, como é que estão? Estão bem? Glórias a Deus. Vamos lá ao nosso 20º dia, né? Chegamos na metade desse nosso estudo, desse nosso devocional, desse livro tão magnífico que é Uma Vida com Propósito. O nosso 20º dia, o tema que o autor traz é restaurando a comunhão. O texto base está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamento. Nos deu o ministério de restaurar relacionamento. Então o texto de hoje fala sobre restauração de relacionamento. A importância de restaurarmos, de aprendermos a restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida ela consiste em aprender a amar a Deus, Ele quer que valorizamos esses relacionamentos e não só valorizamos, mas que haja um esforço para mantê-los em vez de descartá-los, sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de relacionamento, o ministério de restaurar esse relacionamento. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Jesus disse também: bem-aventurados são aqueles que trabalham pela paz. Ele não disse que aqueles que amam a paz, nem bem-aventurados aqueles que são os pacificadores. Não. Ele disse que bem-aventurados são aqueles que trabalham pela paz. Então, o trabalhar por manter a paz é uma bem-aventurança. Você sabe que bem-aventurado significa felizes são, né? Bem-aventurados são aqueles que trabalham pela paz. Pacificadores são raros porque a paz é um trabalho muito difícil. Mas nós somos formados para fazer parte da família de Deus. E segundo o propósito das nossas vidas é aprender a se relacionar com pessoas. Por isso que promover a paz, ela se torna uma habilidade mais importante que nós, que eu e você possamos desenvolver. Promover a paz não é evitar um conflito, fugir de um problema fingindo que ele não existe, ou ter medo de falar sobre o assunto. Isso, na verdade, é covardia. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com subserviência, sermos simplesmente ouvintes, passar panos quentes e permitir que os outros sempre o reprimam, Isso não era aquilo que Jesus tinha em mente. Jesus, em alguns momentos, ele foi forte nessa questão, ele pegou forte nessa questão de restaurar os conflitos. Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos os nossos relacionamentos uns com os outros. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. O texto nos traz 7 pontos para nós meditarmos e aprendermos dele. Primeiro, fale com Deus antes de falar com a pessoa. Para restaurar esse relacionamento, você deve conversar com Deus a respeito do problema, conversar com Deus a respeito desses conflitos, ouvir ao Senhor, ao invés de se ajuntar para murmurar com outras pessoas. Deus quer mudar o nosso coração, mudar o teu coração, mudar o meu coração, para que a gente possa entrar nesse processo de relacionamento. Aprendemos também que você deve sempre tomar iniciativa. Não importa se você foi ofendido ou você ofendeu, mas tome a iniciativa de apaziguar, de restaurar esses relacionamentos. Deus espera que você sempre dê o primeiro passo. Demonstre compaixão pelo sentimento dos outros. Use mais o ouvido do que a boca. Ouça a outra parte. E depois nós aprendemos também que nós precisamos confessar a nossa parte no conflito. Precisamos, essa confissão da nossa parte do conflito é importantíssimo, porque ajuda a restaurar os relacionamentos a partir do momento que nós admitimos os nossos próprios erros e nossas próprias transgressões. Sexto, coopere tanto quanto for possível. Lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, está escrito assim: façam tudo o possível para evitar que vocês vivam em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre custa o nosso egoísmo. É necessário vivermos a semente de paz, restaurar a comunhão, deixar o orgulho, deixar o egoísmo de lado, e assim nós podemos avançar nesse processo. Isso é o que nos diz o autor, nos ensinando. Sétima, enfatize a reconciliação e não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. Mas
é importante sempre, numa conversa, enfatizar a reconciliação. E depois, com o tempo, estabelece esse relacionamento, restaura esse relacionamento e a conclusão, a solução daquilo que estava travando esse relacionamento aos poucos. Aí sim, em conjunto, irão ser solucionados. Amém? Lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: esforce-se para viver em paz um com os outros. Aleluia! Glória a Deus, queridos. O versículo para nós memorizar, para finalizar, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, que diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Aleluia! Que esse texto de hoje possa edificar a nossa vida, nos ensinar. É um texto riquíssimo, um assunto riquíssimo, e assim nós caminhamos para o nosso 21º dia, nesses 40 dias que nós estamos dando aí, né, para viver essa vida com propósito. Amém? Deus te abençoe, no nome de Jesus, até amanhã, se assim o nosso Senhor permitir.